Olá, bem, consigo sim senhor. Hoje vai ser melhor porque eu acho que aqui o Google Meet não vai estar sempre a cair. Aí o Zoom, oh, oh meu Deus, vou ter que ver isso, vamos lá ver. Agora vai acontecer outra vez a mesma coisa. Então, Micael, está tudo bem? Dúvidas da última aula? Não? Ok. Então, estás a ver aqui a tela? Ok. Eu não sei se estás a ver na totalidade ou se está, não sei. Estás a ver na totalidade? Desde que vês aqui as coisas, não é? Quer dizer, eu já outro dia a gente terminou aqui nos oligodendrócitos. Não vai se hum, não se vai arrastar mais neste tema. Os oligodendrócitos são também células da glia, não é? Do sistema nervoso central. Oligo vem de alguns. Tu vais encontrar muitas vezes o mono, oligo e poli. Poli é vários, mono é um só e oligo é alguns, não é? Portanto, tem alguns dendrócitos, no fundo é o que está a querer dizer, tem alguns dendrócitos. E estes dendrócitos partem do corpo celular, não é, da célula, e vão também formar mielina. Só que estas células só existem no sistema nervoso central, certo? Então, quais são os nossos oligodendrócitos do sistema nervoso periférico? São as células de Schwann, exatamente. Têm exatamente a mesma função, que é produzir esta matéria, que é a mielina, funciona como um isolante, certo? Ok, depois já te vou explicar para quê. Células satélite são células que estão à volta do corpo celular, já células que estão nos gânglios, não é? Estas células satélites, o objetivo delas é dar nutrientes ao neurónio, não é? Portanto, eles têm todos mais ou menos a mesma função, função de suporte, função de nutrição. Aqui fala então dos axónios mielinizados. A mielina, portanto, as células que produzem mielina são os oligodendrócitos do sistema nervoso central e as células de Schwann do sistema nervoso periférico, certo? Ok. Então o que acontece? Esta mielina que está aqui envolvendo o axónio, ela funciona um bocadinho como é que eu tenho de explicar? Como um isolante. Ah, e como é um isolante, imagina, vem aqui uma corrente elétrica, chega e, epá, tem aqui isolante, não consigo passar. Então ela vai saltar, literalmente vai saltar desta zona para esta zona, que são os nódulos de Rabi. Esta zona aqui são os nódulos de Rabi. Então vai dar origem à condução saltatória. Consegues ver uma cursor, não consegues? Portanto, a gente chama condução saltatória. Não é? Com o saltador. Porque ela vai saltar estas zonas que estão isoladas, que é a baía de mielina, não é? Então salta e salta pelos nódulos de Ravier que não estão protegidos pela baía de mielina e conseguem, hã, passar a corrente elétrica. Por isso é que se chama condução saltatória, pronto. Aqui, no fundo, está a dizer mais ou menos o que eu já disse. Mielina protege e isola eletricamente os axónios uns dos outros, aumenta a velocidade de propagação, exatamente. Isto serve para aumentar a veloci esta condução saltatória serve para aumentar, a velocidade de condução. Se tu tiveres um neurónio que não está mielinizado e comparado com um neurónio que está mielinizado, o neurónio que está mielinizado vai ter uma velocidade de condução muito maior. Porquê? Porque o corte elétrico consegue dar estes saltinhos, não é, e chegar mais rapidamente até à zona onde precisa de ter o seu efeito. Pronto. Constrições. As constrições totais são os nossos Ranvier, portanto, deixam uma área livre de 2 a 3 micrómetros, zona micrómetros não, picómetros. Zonas mielinizadas com 0,3 a 0,5 milímetros de comprimento. As zonas mineralizadas têm isto, pronto. Claro que os nódulos são mais pequeninos que as zonas mineralizadas. Deixa-me só perguntar. Ah,
Axónios não mielinizados apoiam-se em invaginações dos oligodendrócitos ou células de Schwann. A membrana celular envolve cada axónio, mas não se enrola várias vezes em torno dele. Portanto, axónios não mielinizados. Neuromócito, neuromócito. Eu acho que isto é uma célula que envolve vários axónios. Exato. Que envolve vários axónios. Ah, igual vamos botar nominal sheet wraps around each axon. Ok. Pronto. Existem estes axónios não mielinizados que estão envolvidos por. Deixa eu ver. By the lá está, outra célula, neurolemócito, que eu também não conhecia. Esta célula neurolemócito, pelo visto é uma célula, não sei se é do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. É tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, certo? E estas células, não produzem mielina, atenção, não produzem mielina, portanto, but there are no myelin sheath wraps, não é? Around each axon, não produzem mielina, mas servem também de suporte, aos vários, talvez suporte estrutural e tudo mais. Aqui consegue juntar todos os axónios, aqui tem uma configuração quase pentagonal, não é? Pronto. Isso é mais estrutural, uma série estrutural. Pronto. Vamos passar a coisa mais importante. Substância branca. Axónios formam feixes, portanto, a substância branca, não te esqueças, é a zona onde passam os axónios, que tem muita mielina, é uma gordura e portanto fica branco. Cinzenta, corpos celulares, que não têm essa mielina e que ficam mais cinzentos. E dendritos, põem-se em grupo conjuntamente com os axónios analisados. Feixes nervosos, são feixes onde passam literalmente vários nervos, são axónios, potenciais de ação do sistema nervoso central. Substância cinzenta do sistema nervoso central são os tais, os chamados núcleos da base, o córtex cerebral, isso é a substância cinzenta do sistema nervoso central, não é? Cá está, substância cinzenta, aglomeração de substância cinzenta, de núcleos, estás a ver? Os núcleos, os corpos celulares e os núcleos não têm essa mielina e não dão essa coloração branca, dão essa coloração mais cinzenta, não é? Pronto, ok. Sistema nervoso periférico, gânglios, feixes taxónicos das bainhas formam nervos, conduzem os potenciais de ação para ele e de o sistema nervoso central, portanto, é de e para o sistema nervoso central, e os gânglios são conjuntos de corpos celulares do sistema nervoso periférico. Já vamos ver mais a organização disto. Encéfalo, estás a ver aqui? Este tudo é o córtex cerebral, esta coisa aqui toda à volta, não é? Periférica. Os núcleos, isto é o núcleo, acho que é o núcleo piramidal, tem estas zonas todas aqui também, são substância cinzenta, e aqui também acontece a mesma coisa. Tens a substância cinzenta, aqui o corno posterior, corno anterior, e aqui à volta a substância branca. Certo? Que são substância branca, axónios, mielina. Substância cinzenta, corpos celulares sem mielina. Os corpos solares sem mielina. Está entendido até agora? Miquel, ok. Sinais elétricos, potenciais de ação, estímulos sensoriais, atividades mentais complexas, ok. Aqui nos sinais elétricos, o que eu quero que tu saibas. Pronto, existe um diferencial de concentração, existe sempre mais isto é uma regra quase básica. Existe sempre mais sódio dentro e mais potássio, existe mais sódio, desculpa, existe mais sódio, mais portanto, parece-me exato, translado, ok, estou a dizer certo. Existe mais sódio fora e mais potássio dentro. Exatamente, exatamente. Nunca te esqueças, mais sódio fora, potássio dentro. E é isto que vai fazer este diferencial, não é? Depois é que vai fazer a corrente elétrica. Bombas de sódio e potássio também são importantes, também ajudam na manutenção do potencial de membrana. O potencial de membrana geralmente é negativo. E eu vou-te explicar isto, deve estar aqui. Ele vai explicar mais à frente, mas ele antes ele fala de outras coisas.
a falar aqui dos transportes. Transporte ativo. Todo transporte ativo precisa de energia, não é? Precisa de ATP, ok? Um exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio troca 3 sódios por 2 potássios, sempre. Aqui tens e isto serve para quê? Para manter o sódio sai e o potássio entra. Isto serve para quê? Para manter o potencial de membrana, para manter a eletronegatividade da membrana no potencial de repouso, no sim, potencial de repouso, exatamente. Já vamos ver isto com mais detalhe. Tens alguma dúvida aqui? Não? Bomba de sódio e potássio é uma coisa muito perguntada e, e é importante para entender a mecânica da propagação da da corrente elétrica na membrana, certo? Ok. Mas primeiro vamos ler aqui o que é que diz. Bomba de sódio e potássio. Troca 3 sódios e um ATP. Ele está a dizer 3 sódios e um ATP ligam-se à molécula transportadora, certo? Depois, o ATP é degradado em ADP, portanto dá energia, fosforila, não é? Faz a fosforilação, dá um fosfato aqui e liberta a energia. O que é que isso faz? O sódio vai para fora e o potássio vem para dentro da célula. Portanto, a molécula de transporte muda de forma e o sódio é transportado. O sódio difunde-se para fora da molécula transportadora. Isto vai ser essencial para depois de a gente ter imagina aqui, depois de a gente ter um potencial de ação, quando ele volta para baixo, não é? Isto vai ser importante, estas bombas de sódio e potássio. Portanto, transporte ativo. O transporte ativo é sempre um transporte contra o gradiente. Não sei se diz. Não, aqui não diz, mas é sempre contra o gradiente. Porque a gente tem mais sódio onde? Fora, mas mesmo assim esta bomba está a pôr sódio, ainda mais sódio para fora, não é? E está a pôr tem mais potássio dentro. E esta bomba está a fazer, está a pôr mais ainda potássio para dentro, não é? Portanto, isto é sempre contra um transporte ativo, é um transporte que precisa de energia, precisa de ATP, e é sempre contra o gradiente de concentração, certo? Ok, vamos passar à frente. Então, bomba de sódio e potássio, depois 2 potássios ligam-se isto é a continuação, 2 potássios ligam-se à molécula transportadora, o fosfato é libertado e a molécula de transporte muda de formato e o potássio é transportado. A molécula transportadora volta à forma original e fica disponível para se ligar aos íons de sódio e ao ATP de novo, não é? Fica ali para voltar a fazer, para repetir o ciclo, não é? Pronto, eu acho que isso é, bomba de sódio e potássio é muito perguntado. Lembra-te, são sempre 3 sódios a sair, 2 potássios a entrar. Porque às vezes eles põem: são 2 sódios a sair e 3 potássios a entrar. Não, é 3 sódios a sair, 2 potássios a entrar. É uma pergunta de teste, são cascas de banana, não é? Mas às vezes põem nas perguntas. Ou do género: o transporte ativo é a favor do gradiente. Não, é contra o gradiente. O transporte ativo não precisa de energia. Não, o transporte ativo precisa de energia. Pronto. São o tipo de perguntas que podem fazer, certo? O que estás a apontar é, Miguel. Se quiseres que eu pare, vai-me dizendo, está bem? Dizes só, vou só apontar, que eu paro. 3 sódio a sair, 3 potássio a entrar. Fazem a conta, 3 sódios a sair, 2 potássio a entrar. 3 sódios a sair, 2 potássio a entrar. Certo? Ok. Permeabilidade da membrana solar. Pronto. Nós temos canais de sódio, temos canais de potássio, temos canais facilitadores da entrada de sódio e de potássio. Há uma série de canais para estes íons, não é? É a corrente ió são estas correntes iónicas que vão fazer a propagação da corrente elétrica. Como?
Já vais entender com o decorrer da aula, vais entender. Espero que tu consigas entender bem como é que isto funciona. Pronto. Aqui tu tens o citoplasma, agora pode ser, podia ser de um axónio, por exemplo, se o citoplasma de um axónio, e aqui vês potássio a sair, vês um canal de potássio, sem portão, estão sempre abertos. São canais, a gente chama-se canais simples de potássio, não é? Não tem aqui nada a regular, nem ATP, nem nenhuma molécula proteína facilitadora ou inibidora ou que fecha ou que abre, não. Ele está sempre aberto, não é? Mas aqui, digamos, o sódio e o potássio livremente entra e sai, não é? Portanto, canais iónicos sem portão ou permeáveis estão sempre abertos e são responsáveis pela permeabilidade iónica da membrana solar em repouso, certo? Então sempre vão mantendo o gradiente. Claro que eles não estão sozinhos, não é? Canais iónicos sem portão ou permeáveis, outra vez, é o que eu estou a dizer, que cada canal é específico para um tipo de íon, embora não seja absoluto. Potássio, cloro, sódio são mais raros. Pronto, aqui está a dizer que há mais de potássio do que há de sódio a nível destes canais. Canais iónicos com portão. Aí a gente já, pronto, abrem e fecham em resposta a estímulo. É o exemplo, por exemplo, dos canais de sódio e voltagem dependentes. São canais que eles só abrem quando passa a corrente elétrica e há uma mudança de voltagem na membrana, certo? E são canais iónicos com portão. Portão, quer dizer, que precisam de uma espécie de alavanca, não é? Precisa de um estímulo, de uma alavanca, de alguma coisa que os faça abrir. Ele está a dar aqui este exemplo. Canais de sódio com portão estão encerrados, não está a deixar entrar o sódio. Mas se vier aqui uma corrente elétrica, chega aqui, eles abrem-se. E o sódio entra para dentro, não é? Porque há mais sódio fora e há mais potássio dentro. Então, quando eles se abrirem, eles, pelo gradiente de concentração, o sódio vai entrar, certo? E vai tornar a membrana, que é eletronegativa, já de si, vai aumentar vai torná-la mais eletropositiva. E depois é que está os estímulos e os potenciais de ação. Mas a gente já vai ver isso tudo. Canais iónicos com portão ligando. São canais que só abrem se têm a gente chama sítio ativo, não é? Embora isto não seja uma enzima. As enzimas é que a gente fala de sítio ativo e sítio de ligação. Mas pronto, tem estas zonazinhas onde se vai ligar alguma coisa, nesse caso, por exemplo, a acetilcolina, não é? A acetilcolina liga-se aqui e faz com que o sódio entre. A acetilcolina é um neurotransmissor muito importante, que se chama parasimpático, sobretudo. Ah, então ele aqui, por exemplo, está a dizer a acetilcolina, vem aqui, liga só ao receptor da acetilcolina e abre o canal. Pronto. Não tem muito o que se dizer. Portanto, o ligando é a molécula que se liga ao receptor e o receptor é uma glicoproteína que tem um sítio receptor a que o ligando se pode unir. Só pode ser de sódio, potássio, cálcio, cloro. Pronto. Há mil e uma coisas. Pronto. Permeabilidade, estás a entender até agora? Tudo, Miquel. Pronto. Permeabilidade da membrana solar. Canais iónicos com portão voltagem. Lá está, como eu estava a dizer. Abrem e fecham em resposta a pequenas alterações da voltagem através da membrana solar. Interior da célula tem uma carga negativa, portanto, a gente já sabe que a membrana solar é eletronegativa. Em relação ao exterior, medida em milivolts, temos este sódio, este potássio, este cálcio. Mais do mesmo, error. Outros canais iónicos com portão, pelos vistos, são receptores. Pelos vistos, há aqui. Não sabia. Pelos vistos, há canais iónicos que respondem ao tato e à temperatura. Não sabia. Pronto, ficas a saber também. Há canais iónicos que respondem ao tato e à temperatura. Não são muito falados, mas pronto, aqui o teu professor pôs esses canais, está bem?
É uma coisa que já ficas a saber também. Pronto. Potencial de repouso da membrana. Apesar das diferentes concentrações, considera-se neutro a diferença entre o meio intra e extracelular. Diferença de potencial. Distribuição da carga desigual entre a região imediatamente adjacente ao exterior e o interior da membrana. Pronto, isto não tem assim muito. O que interessa saber é que é negativa, menos 60 a menos 90 milivolts. Porquê? Tem a ver com o diferencial de cargas. Portanto, há mais cargas positivas fora, e há mais cargas e há mais potencial negativo dentro, não é? Por isso a membrana é eletronegativa. Isto é o que tens que saber. É repouso, menos 70, menos 90, isto varia consoante as células, não é? A diferença potencial da membrana é repouso, pronto, é o potencial de repouso. Isso é o que tens de saber bem. Sobretudo estas 2 partes, saber que ela é eletronegativa e isso, repouso, ela é eletronegativa. Pronto. Potencial de repouso não, pronto. Potencial de repouso da membrana, estabelecer o potencial de repouso, probabilidade aqui, pronto, os canais vão ajudar, probabilidade da membrana de repouso, diferença de concentração de íons entre o líquido intra e extracelular é que vai fazer este diferencial. Pronto. Íons de potássio podem difundir nos vários canais de potássio sem portão segundo o gradiente de concentração, vai de onde? De dentro para fora, porque há mais potássio dentro e há mais sódio fora, certo? Pensas disso. E então eles vão para fora segundo o gradiente de concentração. Ah, moléculas e proteínas carregadas negativamente não se podem difundir. Porquê? Porque achas exatamente, vai repelir, portanto, estas moléculas não conseguem entrar. Proteção da membrana, proteção de repouso da membrana. Interior da célula mais negativo, está outra vez a dizer a mesma coisa, potássio acumula-se no exterior, imediato da membrana celular. A tendência dos íons de potássio para se difundir segundo o grau de concentração é contrariada pela diferença de carga elétrica que se desenvolve através da membrana celular. Uh, sódio e cálcio têm pequena influência, pois a membrana é pouco permeável à sua passagem. Pronto, o que eu estou a dizer é que a eletronegatividade em repouso é mais mantida nos canais de potássio, porque os canais de sódio e cálcio têm pouca influência, não é? Eles estão geralmente fechados ou não têm muita influência. Então, são é o potássio que vai, ser o por isso estes canais de potássio, sem portão, não é? Portanto, sem nada aqui a obstruir ou ligar ou desligar aqui, não é? São canais livres de potássio, são os principais responsáveis pela eletronegatividade da membrana. Pode ser uma pergunta do teste. Então, quais são os canais? Pode perguntar. Então, em repouso, no potencial de repouso, quais são os canais que mais influenciam a eletronegatividade da célula? Ele pode pôr potássio, ou sódio, potássio, cálcio, cloro. Escolhias. Quando escolhias o sódio ou potássio, exatamente. Porque os outros canais estão mais ou menos parados. Pronto. Está aqui, ele diz sódio, cálcio, tem pequena influência, pois a membrana é pouco permeável à sua passagem. O cloro também tem pouca influência e a bomba de sódio é responsável em pequena parte pelo potencial de repouso. Também. Bomba de sódio e potássio. Vou fazer uma pergunta. Então, a bomba de sódio e potássio, ah, em relação à bomba de sódio e potássio, escolha a verdadeira ou falsa. Bomba de sódio e potássio, os íons movem-se segundo o seu gradiente de concentração. Verdadeiro ou falso? Falso. Eles movem-se com. Está certo, eles movem-se com o gradiente de concentração.
E se perguntar, então, na troca, portanto, ou no funcionamento da bomba de sódio e potássio, são trocados, uma molécula de sódio por 2 de potássio. Está fácil. Então tem sódio e o só 2 sódio, 2 potássio. Exatamente. E depois diz: "Ah, e as moléculas de sódio vão para dentro da célula". Verdadeiro ou falso? As moléculas de sódio são trocadas para dentro da célula. Será que isto é verdadeiro ou é falso? São 3 moléculas de sódio e elas vão para dentro da célula, ou seja, ela dirige-se para do fora para dentro. Será que isto é verdadeiro ou é falso? De fora para dentro é falso. Exatamente, porque elas vão sempre de dentro para fora. Não te esqueças, é sempre contra o gradiente. Onde é que há mais sódio? Há mais sódio na região intracelular ou extracelular? Extra. Então, contra o gradiente tem que ter de intra para extra, não é? Da zona que há menos para a zona que há mais. E o potássio, há mais potássio fora das células, é verdadeiro ou é falso? Não, exatamente. Potássio onde é que está a maior concentração? Onde é que ele está? Intracelular. Então na bomba de sódio e potássio, o sódio vai para dentro ou vai para fora? Se desculpa, eu queria dizer o potássio. O potássio vai para dentro ou vai para fora? Vai para dentro. Porquê? Porque é contra o gradiente. Pronto, muito bem. Eu já depois faço uma estou a pensar, vou fazer-te uma fichinha com verdadeiros e falsos e para tu treinares. Vou-te fazer algumas perguntas que é para tu treinares com verdadeiros e falsos. Ok, características responsáveis pelo potencial de repouso. Repouso. Existe um número praticamente igual de moléculas e íons carregados no interior e no exterior da célula. Existe uma maior concentração de potássio no interior do que no exterior da célula e uma concentração de íons, já sabes isto tudo, não é? Uma concentração de íons de sódio no exterior do que no interior da célula. A membrana solar é 50 a 100 vezes mais permeável aos íons potássios, como já vimos, não é? Só, a permeabilidade é maior aos íons potássio do que a outros íons carregados positivamente, como os íons sódio. A membrana solar é impermeável a grandes moléculas intracelares carregadas negativamente, tais como as proteínas, não é? Por causa da eletronegatividade, elas repelem-se. Os íons potássio tendem a difundir-se através da membrana do interior posterior da célula. Verdadeiro ou falso? Os íons potássio tendem a difundir-se através da membrana do interior posterior da célula. Do interior para o exterior. É verdade ou é verdade, estou-te a enganar. É ver é verdadeiro, tudo o que está aqui é verdadeiro. Sim, isto é verdadeiro. Sim, eles tendem a difundir. Há mais potássio dentro, mas eles tendem a difundir-se através da membrana, mais potássio dentro. Em repouso, atenção, em repouso, os mesmos potássio através dos canais, não é? Aqueles canais livres. Eles vão escapando para fora. É por isso é que a membrana é eletronegativa. Porque como estes íons de potássio estão a escapar da célula, não é? Por vários canaizinhos, e temos também a bomba de sódio e potássio a ajudar, não é? O que acontece? A membrana é eletronegativa, não é? Certo, Micael? Dúvidas? Sim, sim, sim. Isto é preciso pensar um bocadinho. Não, diz o potássio entra, certo.
mas sai mais sódio do que entra potássio. Se sai e lembra, estão a sair 3 cargas positivas e a entrar 2 cargas positivas. Disseste o quê? Portões? Canais, canais, sim, exato. São canais que, não estão dependentes de nada, não não estão depen não estão dependentes de exatamente, estão sempre abertos. E deixam fazem como se fosse uma espécie de leak, não é, de leak, como é que se diz em português? Uma fuga, como se fosse uma espécie de fuga de íons de potássio para fora, não é? E essa fuga permanente de íons de que é contra o gradiente, não é? Que existe mais não, que é a favor do gradiente, desculpa. A favor do gradiente, nem podia ser de outra forma, porque são canais livres, se não há nada ali a influenciar, tem que ser a favor do gradiente, não é? Não podia ser contra. Se há sempre esse leakzinho de potássio para fora, o que acontece? A membrana vai ficar sempre negativa, porque são cargas positivas que estão a sair da célula. Então, são cargas positivas a sair da célula, não é? Estás a entender, Miquel? Eu sei que isto exige um bocadinho de por isso pergunta o que tu precisaste perguntar, para tu entender. Estamos a falar do potencial de repouso. Em repouso, tu tens canais, eu vou repetir, em repouso, tu tens canais de potássio livres e como há mais potássio dentro da célula do que fora da célula, esse potássio vai ser uma fugazinha de potássio. E essa fuga de potássio de dentro para fora vai fazer com que a membrana seja eletronegativa. Porquê? Porque o potássio é positivo, não é? É uma carga positiva. Tu estás a perder cargas positivas nesses canais a favor do gradiente de concentração, claro. Ah, a tua membrana vai ser sempre negativa, não é? Então, isso, sim, 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 sim. E não, nem há canais, aqui no repouso só tens de lembrar de 2 coisas: estes canais livres de potássio e a bomba de sódio e potássio. Um é um gradiente simples, não é, gradiente simples, um transporte simples e outro é um transporte ativo. Depois também há o transporte facilitado, mas aqui o que interessa é o transporte simples no canal de potássio e o transporte ativo na bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, o que é que está a acontecer? Ela está a pôr íons de potássio a favor ou contra? Contra o gradiente. De onde para onde? Potássio está a pôr mais para intra. Essa está a ir ao contrário dos canais livres de potássio, não é? Os canais livres de potássio estão a deixar o potássio sair, mas a bomba de sódio e potássio está a deixar o potássio entrar. Então, mas tu pensas assim: "Então, mas se uma está a deixar entrar está a deixar sair, uma está a deixar sair potássio, são os canais livres, estão a deixar sair potássio, e a bomba de sódio e potássio está a deixar entrar potássio, então como é que se gera o diferencial?" Porquê? Porque são 2 moléculas de potássio para 3 moléculas de sódio. Se estão a sair 3 cargas positivas e só entrar 2, estás a perceber? Vai ficar eletronegativo, certo? Esta esta mecânica às vezes é um bocadinho difícil de entender, não é? Isto não é fácil. A gente pode voltar aqui depois, se tu quiseres. Mas estas são mais ou menos as bases para entender, certo? Porque é assim, tens que entender uma série de princípios. Tens que entender que há mais sódio fora da célula do que dentro da célula, há mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Depois tens que perceber que existem estes canais,
A maneira de repouso é eletronegativa, porque tens estes canais simples de potássio, tens a bomba de sódio e potássio que, apesar de trazer 2 potássios para dentro, leva 3 sódios para fora, é tudo contra a concentração. Isso vai fazer com que fique mais negativa, certo? Isto são uma série de princípios, coisas que tu não te podes esquecer, ou que não te deves esquecer. É natural que aconteça tu esqueces, né? Mas eu vou insistir nisto, está bem? Porque isto é uma parte que é muito perguntada e eu não sei se já tiveste teste disto ou algo, mas isto é-me perguntado, estas coisas são-me perguntadas. Mesmo se tiveres exames de outros anos ou assim, tu vais ver que isto é-me perguntado. Pronto. Vamos continuar. Portanto, os íons de potássio tendem a difundir-se através da membrana do interior para o exterior da célula. Certo. É a favor do gradiente de concentração. Como as moléculas carregadas negativamente não conseguem acompanhar os íons de potássio carregados positivamente, desenvolve-se uma pequena carga negativa no seu interior da membrana celular, com certeza. Não é? Passa aí potássio, que é positivo, vai ficar negativo no interior da célula. A carga negativa dentro da célula atrai íons de potássio carregados positivamente. Quando a carga negativa no interior da membrana é suficientemente grande para evitar a difusão de mais íons de potássio para fora da célula através da membrana, estabelece um equilíbrio. E pá, isto é uma frase muito grande. Vamos ler outra vez. A carga negativa dentro da célula atrai íons de potássio carregados positivamente. Ok. Quando a carga negativa no interior da membrana é suficientemente grande, ou seja, que é muito grande, vamos já, menos 90 milivolts, vamos já, para evitar a difusão de mais íons de potássio para fora da sala através da membrana, estabelece um equilíbrio. Ok. No fundo, aquilo que ele está a dizer é que ah, isto não é traduzido por miúdos, esta frase, está a querer dizer que o potássio não se difunde assim à maluca, porque senão, através daqueles canais simples, não é? Senão está assim todo fora e a célula mirrava, não é? Coisa tola, não é? Ah, digamos que a célula tem uma maneira de manter ali um equilíbrio, tem a ver com aqui se começar a ficar muito negativo, não é? Portanto, começa assim, sai potássio, sai potássio, sai potássio. A célula começa a ficar muito negativa, muito negativa, muito negativa. O que acontece? Isso vai essa é tão negativa, não é, que vai repelir os íons de potássio. E ao repelir os íons de potássio, o que acontece? Os íons de potássio já não vão conseguir sair e isso impede que a célula fosse menos 90, menos 100, menos 120, menos 140, menos 200, menos 1000, não é? Ah, e destruir a célula, não é? Portanto, tem a ver com quando fica mesmo muito, 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 muito negativa, eletronegativamente muito, muito, muito negativa, há aqui um repelir dos íons de potássio que já faz com que já não haja tanta passagem de potássio. É um sistema de equilíbrio da célula. Pronto. Entendeste? Mais ou menos, pronto, é natural. É natural que não entendas. Não é muito importante saber este número 7. Não é muito importante saber. Isto já é mais avançado. Faz sentido, é, mas não te preocupes com este número 7, está bem? Eu quero que tu te preocupes mais com os outros, com onde é que há mais sódio, saber onde é que há mais sódio, onde é que há mais potássio, o que é que fazem os canais, simples, o que é que faz a mão do sódio e potássio, isto em repouso, na membrana, não é? Eu quero é que tu saibas isso, não é? Quantos sódios é que entra, quantos potássios é que sai, hã, tudo isso, não é? Ou é mais sódios que sai, potássio que entra? Hã, que entra, exatamente, sim. Já estava a enganar-te. São mais sódios que saem, mais potássios que entram. Certo? São estes fundamentos que eu preciso que tu saibas.
Esta aqui de isto é uma forma de equilíbrio de não atingir uma eletronegatividade muito grande. Isto não este set não quero que tu saibas, não é necessário saberes isso. Pronto. A diferença de carga através da membrana em equilíbrio origina uma diferença potencial medida em milivolts, já vimos, não é? Mas sabes, né? O potencial de repouso da membrana é proporcional ao potencial dos íons de potássio para se infundirem para fora da célula, mas não ao fluxo real dos íons de potássio. Potencial de repouso da membrana. O que quer dizer aqui? Potencial de repouso da membrana é proporcional ao potencial dos íons de potássio para se difundirem para fora da célula, mas não ao fluxo real de íons de potássio. Isto é mais para te confundir. Olha, esta 7 e esta 9, isto vai te confundir. E honestamente, a 7 e a 9 vai te confundir, por isso, se não perceberes, não há problema, está bem? O que interessa é perceber a mecânica que eu te expliquei há bocadinho, certo? Essa mecânica funciona sempre. Esta aqui já são coisas mais complexas, não parece que ele vai perguntar. Em equilíbrio, o movimento de potássio ou de outros íons através do meu solar é muito reduzido. Íons através do meu solar é muito reduzido. Em equilíbrio, o movimento de potássio de outros. Pronto, isto tem aqui umas frases que, pronto, acho que acho que confundo mais. Hã? Exatamente, está a completar sim. O 7 tem a ver com o 10, exatamente. Mas isto vai-te confundir mais do que vai, portanto, não te preocupes com isso, está bem? Vou passar para a frente. Modificação do potencial de membrana. Então, como é que a gente passa do potencial de repouso para o potencial de ação, não é? Gradiente de concentração de potássio, alteração da permeabilidade da membrana solar ao potássio e sódio, verdadeiro. Alterações nas concentrações extracelares de cálcio, verdadeiro também. Vamos ver agora como é que acontece o potencial de ação. Modificação do potencial de membrana. Aqui temos uma hipopolarização. Hipopolarização. Pronto. Eu não diria hipopolarização, eu diria potencial de repouso. Pronto. Hiperpolarização. Mas pronto, ele está aqui a dizer o que ele quer dizer com isto. Recolhendo concentração de potássio, não vai conseguir extracelular de potássio. Estava a dispor. Ok, pronto. Hipopolarização é a mesma coisa que despolarização. Mas eu não gosto de utilizar. É a primeira vez que eu estou a ver este termo e já dei isto não sei quantas vezes. Hipopolarização, hiperpolarização. Eu não gosto destes termos. Eu gosto de despolarização e repolarização. Hipopolarização é a mesma coisa que despolarização e hiperpolarização é a mesma coisa que repolarização, certo? Que é como se fosse despolarização, que é como se fosse repolarização. Eu não gosto destes. Bem, podem utilizar isto no teste, mas eu não gosto destes termos. Eu prefiro despolarização em vez de hipopolarização e repolarização. Pronto. Mas pronto, já sabes que ele pode dizer quando é que existe a hipopolarização. Embora, bem, em todos os casos, nunca me apareceu estas palavras, mas pronto, se ele disser em vez de despolarização, a despolarização da membrana, a hipopolarização da membrana, pode dizer. Se bem que é uma coisa que eu não. Que eu acho que é um bocadinho. Pronto, eu percebo o que é que ele quer dizer. Aqui seria a polarização zero, não é? Portanto, aqui está a haver menos polarização e aqui está a haver mais polarização. Porque as coisas afastam-se, não é? Mas então, aqui também não está correto o que ele diz aqui. Porque se ele diz que uma elevada concentração de potássio leva à despolarização ou hipopolarização, se passar do potencial do limiar de excitabilidade, está a fazer uma hiperpolarização também, e não uma despolarização. E já não é uma hipopolarização. Pronto, é assim, para que tu percebas, não fiques confuso com hipopolarização e hiperpolarização,
é despolarização e repolarização. Bom, ok? Eu não ele está-lhe a dar com hipopolarização e hiperpolarização, mas eu não gosto destes termos. Mas pronto, cada um utiliza os termos que quer, mas estes são termos um bocado esquisitos. Eu prefiro despolarização e repolarização. Está a complicar aqui desnecessariamente, mas pronto. Vamos passar aqui à frente. Eu não gosto desta hipopolarização, hiperpolarização. Potenciais locais. Um estímulo aplicado em determinado ponto da membrana solar produz um potencial local, ou seja, uma modificação do potencial de repouso da membrana. Certo. Aqui não tens dúvidas, pois não? Ok, certo. Ligação de um ligando aos seus receptores pode levar a uma alteração da carga através da membrana solar, ou alterações de temperatura, ou alterações espontâneas na probabilidade da membrana. A abertura de canais de sódio com o portão para o interior da célula, que forma a despolarização, com a entrada de sódio. Já tem a ver com a despolarização. E a abertura de canais de potássio com o portão para o exterior da célula, que vai levar à hiperpolarização. Eu odeio este termo. Eu gosto de polarização, não gosto de hiperpolarização. Mas pronto, cada pessoa tem a sua pancada. Desculpa o que tu diga, mas é verdade. Eu já vi, cada aluno que dou novo, de vez em quando aparece um termo diferente e é desnecessário. Pronto, aqui ele também podia pôr hipopolarização, mas agora pôs despolarização. Quem vai estar a ver estes slides, quem vai estar a ver estes slides vai ficar confundido, já não sabe se é despolarização, se é hipopolarização, se é hiperpolarização. Esquece a hipo e a hiperpolarização. É despolarização e repolarização, que é o que toda a gente está. É assim, não é nada desta coisa de hiperpolarização. Depois isto depois as pessoas confundem-se. Mas pronto. Potenciais locais gradativos variam entre um valor mínimo e máximo, dependendo da intensidade ou frequência do estímulo. São proporcionais à intensidade do estímulo, com diferentes níveis de despolarização e consequente regresso ao potencial de repouso. Então, são estímulos elétricos e não há aqui não, sendo especial para. Há gradativos, pronto. Aqui o valor mínimo e máximo, dependendo da intensidade ou frequência do estímulo, mais a intensidade do estímulo, quando vejo menos polarizado. O que ele está a dizer aqui é que ou tem de estímulos, não é? De 1 a 4, 1, 2, 3, 4, e cada um vai. Ou seja, eu não sei se é o mesmo estímulo. Só para mais a intensidade do estímulo. Ok. O que ele está a dizer é que quanto maior a intensidade do estímulo, maior o potencial da ação, não é? Ah, e aqui os somativos é soma, ou seja, tens um potencial e depois há outro estímulo, aumenta, não é? Isto soma as duas, os 2 potenciais, certo? Para saber que existem gradativos e os somativos. Gradativos, vai havendo estímulos e vai aumentando, pronto. Somativos, eles somam-se, não é? Pronto. Também é um outro conceito que estou a aprender agora, não é muito importante, mas pronto, vá. Características potenciais locais. Um estímulo provoca um aumento da permeabilidade de determinadas iões de sódio, potássio ou cloro. A despolarização, lá está. Porque agora não põe ali hipopolarização. A despolarização resulta do aumento da permeabilidade da membrana aos iões sódio. Isto é muito importante saber. É isto que vai fazer o potencial de ação. É a abertura dos iões dos canais de sódio, aliás, perdão. A abertura dos canais de sódio vai fazer com que haja um influxo. Influxo é para dentro, não é? Se fosse efluxo é para fora. Influxo é para dentro. E isto vai fazer o quê? Muitas cargas positivas a entrar, vai levar à despolarização, certo? Leva à despolarização, a membrana vai ficar eletropositiva. Quer dizer, dependendo do estímulo, não é? Dependendo se atinge ou não uma coisa que se tu sabes exatamente, muito bom.
limiar de excitabilidade. Se atingir o limiar de excitabilidade, isto é o chamado tudo ou nada, não é? Quando atinges o limiar de excitabilidade, tens o tudo, não é? Portanto, tens o mas enquanto não atinges o limiar de excitabilidade, não acontece nada. Lei do tudo ou nada, pronto. A hiperpolarização ou repolarização, pronto, resulta de um aumento da permeabilidade da membrana aos íons potássio ou cloro. O que é que isto vai fazer? O que é que isto vai fazer? Há mais íons potássio dentro do que fora, vai tornar outra vez a membrana eletronegativa, porque os íons potássio, naturalmente, pelo gradiente de concentração, eles saem de dentro para fora, certo? Pronto. Os potenciais locais são gradativos. Isto é, a amplitude do potencial local é proporcional à intensidade do estímulo. Os potenciais locais podem somar-se, por isso, um potencial local produzido como resposta a vários estímulos tem maior amplitude do que um outro produzido como resposta a um estímulo único. Claro, obviamente. Se tu tens um estímulo, um só, vais ter uma ondinha, não é? E se passar 2 segundos voltares a dar outro estímulo, vais ter outra ondinha. Mas tu tens um estímulo e logo a seguir dás outro estímulo, e logo a seguir dás outro estímulo, esses estímulos somam-se, certo? Portanto, tem a ver com aqui tem a ver com o tempo, não é? Tem a ver com o timing, não é? Em que eles são dados. Pronto, tem a ver com esta coisa, não é? Que é o gradativo e o somativo. Que se der os 2 estímulos aqui muito pertinhos um do outro, eles vão se somar. Aqui, se deres afastados, bem, também podem ir aumentando, mas isso é porque este estímulo foi maior, e este estímulo foi menor. Eles, cada um tem o seu estímulo, certo? São gradativos, enquanto que estes são somativos. Percebes? Tem a ver com o timing. Como são muito pertinho um do outro, eles vão se somar. Estes, como são afastados, cada um tem o seu estímulo. Certo? Pronto. Dúvidas até agora, Micael? Não? Ok. Os potenciais, isto é assim, tu agora daqui a bocadinho, daqui a, sei lá, ou 2 horas vais-te esquecer destas coisas todas. Eu sugiro é que logo mais tarde tu revejas estes slides ou outros slides, rever, eu não sei se tens livros, se não sei. Mas pronto, como a gente deu isto, talvez podes se ir por aqui, aconselho-te a rever isto outra vez, só para não esquecer de algumas coisas. De qualquer forma, eu vou fazer uma fichinha e, deixa-me pensar, amanhã eu mando, está bem? Pode ser? Amanhã fazeres antes da próxima aula, que eu já não sei, que é na segunda. Na segunda? É ou terça, já não sei. Nossa aula é quando? Terça-feira, pronto. Fazes essa fichinha até terça-feira, está bem? Para tu planear. Pronto, eu faço uma ficha da sobre isto. Pronto. Os tempos vão disponibilização, resultam para polarização, aumento, potenciais locais, os gradativos, sumativos, pronto. Onde é que a gente estava? Acho que estava aqui, não é? Os potenciais locais são gradativos, isto é, a amplitude do potencial local é proporcional à intensidade do estímulo. Os potenciais locais podem somar-se, por isso, um potencial local produzido com resposta a vários estímulos tem maior amplitude do que um outro produzido com resposta a um estímulo único, certo? Faça, faça entender, não é? Os potenciais locais propagam-se de forma descendente, quer dizer, a sua amplitude diminui à medida que se difundem sobre a membrana solar. Não é possível registrar potenciais locais a alguns milímetros de distância do ponto de estimulação. Ok, já percebi. Potenciais locais são potenciais que não se propagam, por exemplo, pelo oxónio. São potenciais que a pessoa dá ali um estímulo, não é? Mas propaga-se um bocadinho, mas depois para. Exato. São potenciais com fraquitos, pronto, não conseguem dar muito. São os tais potenciais locais. Lá está, outro termo que pode perguntar. Portanto, não é possível registrar potenciais locais a alguns milímetros de distância, podes usar. Exatamente.
Se a estimulação desse potencial local é aqui, se o estímulo vai até aqui, se o registares aqui, não vai acontecer nada, não é? Não vai haver variação nenhuma. O estímulo só foi até aqui. E agora eu dava-me jeito de ter como é que se diz? Isto dá para fazer no PowerPoint. Se calhar na próxima eu abro o PowerPoint. Para desenhar, para te fazer desenhos. Mas tu percebeste, não é? Ok. Potencial local despolarizador é capaz de desencadear um potencial de ação. É, exatamente. Podes desencadear, se for forte o suficiente, desencadeia um potencial de ação. Pode ser. Ok. Potencial de ação. Então chegamos aqui aos potenciais de ação. Potencial local provoca a despolarização da membrana que atinge um limiar, gerando um potencial de ação. Limiar de excitabilidade, não é? Ou limiar de ação, ou limiar de excitabilidade. Tem esses vários. Podes encontrar tanto a ação como a excitabilidade. São os limiares. Desde que seja limiar, não é? A da ação e excitabilidade. Então, o que aconteceu aqui? Tiveste um estímulo. Aqui estes dois estímulozinhos, pronto, não deram. Ela é do tudo ou nada. Estes estímulos, olha, não foram suficientes para atingir o limiar da ação. Mas quando atinge o limiar da ação, dá um potencial. O que é que eu disse? Quando atinge o limiar da ação, exato. Dá um potencial de ação. Dá uma despolarização e uma repolarização. Lá está. E eu agora não põe hipopolarização. Pronto, está bem. É uma despolarização e uma repolarização. Isto é uma a gente chama, quando, portanto, ele despolariza, repolariza e é hiperrepolarização. Eu acho que é assim que se chama. Hiper ou é, hiperrepolarização. Porque ele vai lá abaixo, mas depois volta outra vez ao potencial de repouso. Ele hiperrepolariza, não é? Portanto, vai a mais do que é suposto, mas depois volta. Ok. Então, um potencial local provoca a explosão da membrana que atinge um limiar, gerando um potencial de ação. Consiste numa grande modificação do potencial da membrana solar que se propaga por uma longa distância ao longo da membrana solar sem alteração da sua amplitude. Demora 1 a 2 milissegundos. Potencial de ação. Potenciais locais, polarizadores, podem já. Está a dizer outra vez a mesma coisa. Para já, potenciais de ação, ao contrário dos hiperpolarizadores. Potenciais locais despolarizadores podem gerar potenciais de ação, com certeza. Pois os hiperpolarizadores fazem ao contrário. Vão aqui. Mas pronto, lá está. Isto são estes termos. Pronto, hiperpolarizadores vai para baixo, não é? E hipopolarizadores vai para cima. Olha, pensa dessa forma. Claro que se for um hiperpolarizador, não é? Se vai aumentar a polarização da membrana, não é? Vai aumentar a eletronegatividade, o diferencial de diferencial de membrana. Claro que não vai gerar um potencial de ação, obviamente, não é? Portanto, potenciais locais despolarizadores podem gerar potenciais de ação, ao contrário dos hiperpolarizadores. Obviamente, não é? Um vai para cima, outro vai para baixo. Quanto maior a amplitude, maior a probabilidade de produzir um potencial de ação, claro. Isto aqui foram amplitude, não é? Não geraram. Maior amplitude, conseguiu gerar. Lei do tudo ou nada, certo? Lei do tudo ou nada. Características dos potenciais de ação. Os potenciais de ação são produzidos quando um potencial local atinge um limiar, verdade. Os potenciais de ação seguem a lei do tudo ou nada, verdade, olha, lá está, lei do tudo ou nada. A despolarização é o resultado do aumento da probabilidade de numerar íons de sódio, verdade. Vai levar ao influxo de sódio. E movimento de íons de sódio, lá está, movimento de íons de sódio para dentro da célula, para torná-la mais eletropositiva. As portas de ativação dos canais de sódio com portão de voltagem abrem-se, obviamente. Estes canais estão dependentes da voltagem. Quando há ali o potencial, não é? Há ali uma voltagem, uma corrente elétrica, e eles abrem-se e vão gerar potencial de ação. A repolarização ou hiperpolarização, como ele dizia. A polarização, isto vai ser a minha anedota do dia.
Repolarização, hiperpolarização, pronto. A repolarização é um resultado da diminuição da permeabilidade da membrana a íons sódio, exatamente, os íons sódios fecham. Há um aumento da probabilidade da membrana a íons potássio, exatamente, que é para eles saírem para voltar, começa a sair íons portanto, os íons de sódio que estavam a entrar, o influxo, para, começa, fecham, começa a sair potássio. Como está a sair potássio, começa a voltar outra vez à eletronegatividade, começa a baixar outra vez, certo? Pronto. O que suspende o movimento de íons de sódio para dentro da célula e aumenta o movimento de íons de potássio para fora da célula. As portas de inativação dos canais de sódio com portão voltagem fecham-se, os canais de potássio com portão voltagem abrem. Ok. Até aqui tudo bem, não é? Nenhum potencial de ação pode ser produzido por qualquer estímulo. Nenhum potencial de ação pode ser produzido por qualquer estímulo. Seja qual for a sua intensidade. Durante o período refratário absoluto. Temos. Exatamente. Durante o período refratário relativo, um estímulo mais forte do que o nuclear pode produzir um potencial de ação. O período refratário. Está aqui, olha. Período refratário. Nós temos aqui um período refratário absoluto, por um X tempo, é que é impossível, mesmo desde um estímulo aqui, é impossível gerar um potencial de ação. E tens o período refratário relativo. O período refratário relativo quer dizer que se tu des um estímulo muito grande, tu consegues ter, às vezes, um potencial de ação maior do que o anterior, certo? E nesta zona. Período refratário absoluto, não se consegue fazer nada. Período refratário relativo, com potencial, com um estímulo forte, nós conseguimos um potencial de ação. Outro conceito a saber, certo? Período refratário relativo, período refratário absoluto, certo? Primeiro veio o absoluto, depois veio o relativo. Entendeste, Miguel? Ok, desculpa. Período refratário absoluto, período refratário relativo. Tá? Ok. E aqui é essencial, o estímulo determina a frequência dos potenciais de ação. Claro. Um estímulo muito grande, maior o potencial de ação. Potencial de ação, lei do tudo ou nada, a gente já tinha visto isto. Estímulo produz um potencial de explosivação suficientemente intenso para atingir o limiar. Todas as alterações da. Ui, estou aqui, desculpa. Os meus lembretes. Eles não se calam. Pronto, já está. Então, não. Um estímulo produz um potencial de despolarização suficientemente intenso para atingir o limiar. Todas as alterações da permeabilidade responsáveis por um potencial de ação prosseguirão sem parar e terão uma amplitude constante. Um estímulo fraco produz pequenas alterações e regressa ao seu nível de repouso sem produzir o potencial. A gente já viu isto, não é? Eu acho que isto aqui devia ser um vídeo. Mas tens aqui, dá para ver aqui YouTube. My name is Ella. I'm used to just learning math head down and watch a Deixa eu lot ver of se a YouTube. gente Granted, this consegue ver. When the cell membrane is at its Pronto, isto não está em inglês. Não sei se eu, por mim, consigo ver várias coisas em inglês, mas não sei se tens alguma dificuldade a ver o inglês. Mas, de qualquer forma, depois vê isto, está bem? Porque ele tem o link mesmo, dá para tocar e ele vai para. Vais ver as coisas a funcionar, não é? No potencial da ação. Porque eu tinha curiosidade de ver. Depois vamos ver isto. Mas se tu procurares potencial, nem precisa de ser em inglês. Se tu procurares potencial de ação ou potencial de repouso e ação no YouTube, aparece-te mil e um vídeos sobre isso, certo? E aparece em português, não tem que ser necessariamente em inglês, está bem? Aparece em português também. Potencial de ação.
potencial de repouso, os canais de sódio com portões de voltagem estão encerrados, as portas de ativação estão fechadas, as portas de inativação estão abertas, os canais de potássio com portão estão encerrados. Com portão, não é? Ele não está a falar dos livros, está a falar do com portão, estão encerrados. Sim, é verdade. Portanto, aqui, portas de inativação, isto é um canal, de sódio, com portão. Portanto, isto não são simples, são com portão. E estes canais estão depender estes canais, isto eu acho que é um canal de voltagem dependente, pelo que está aqui a explicar. Pois. Exato, os canais de sódio com portão de voltagem estão encerrados, exatamente. Exatamente, está confirmado. O que ele está aqui a falar são dos canais de sódio e potássio de voltagem dependentes, não é? Voltagem dependentes. O que acontece? É, em situação de repouso, estes canais estão fechados, porque obviamente se não está a passar ali nenhuma corrente elétrica, não é? Certo? Está tudo fechado. Estes canais de voltagem não têm nenhuma influência no potencial de repouso, certo? Pronto. No potencial de ação, sim. No potencial de ação, o que é que vai acontecer? Isto inicialmente, podem até se abrir os 2, mas é os canais de sódio aqui olha, estás a ver, ele encerrou. O canal principal é o de sódio, sempre. Voltagem plena. Porque existe também canais de potássio voltagem dependentes, mas eles não são tão importantes. Os canais que são mais importantes são os canais de sódio. Vão fazer o influxo de sódio para dentro da célula e vão gerar o tal potencial de ação. Está aqui, os íons de sódio difundem-se para o interior da célula. Certo? E aqui, vamos ver o que ele está a dizer aqui. Os canais de sódio com portão voltagem. Eu não gosto muito com portão voltagem, eu prefiro canais de sódio voltagem dependentes, porque a pessoa aí entende melhor que quando há corrente elétrica, eles são dependentes dessa corrente elétrica e abrem. Mas pronto, aqui chama os canais de sódio com portão voltagem. Pronto. Os canais de sódio com portão voltagem abrem porque abrem as portas de ativação. Tá bem. Abre aqui, porque é só estas portazinhas aqui. Pronto. Abriu as portas de ativação. E estas são as portas de inativação. Está aqui, ó. Portas de inativação. Que estão abertas no coiso e aqui a ativação. Mas não é. Acho que não é muito perguntável em exame. O que interessa são os canais de sódio, são os principais, não é? Os canais de potássio com portão voltagem começam a abrir, há despolarização, porque a difusão de íons de sódio para o interior é muito superior à dos íons de potássio. Como eu digo, estes canais abrem por causa da voltagem, mas fecham-se rapidamente e, portanto, não tem nenhum efeito na despolarização, praticamente, certo? Quem tem efeito são os íons sódio, voltagem dependentes, certo? Vão fazer o influxo de sódio e gerar o potencial de ação. Repolarização. O que acontece? É ao contrário. Aí vão ser os potássio é que vão ter importância. Na repolarização, nós queremos o quê? Que o potássio saia. Para quê? Voltar à eletronegatividade da membrana. Portanto, na repolarização, os canais de sódio com portão voltagem estão encerrados, porque fecham as portas de inativação, e os canais de potássio com o portão voltagem estão agora abertos, certo? A difusão dos íons sódios para o interior da célula cessa e os íons de potássio difundem-se para o exterior, causando a repolarização. Certo, Micael? Isto é fácil de entender. Eles ambos, tanto o sódio quanto o potássio, são cargas positivas, não é? E interessa aqui saber se estão a sair ou se estão a entrar. Se o sódio está a entrar, há despolarização. Se o potássio está a sair, há repolarização. Certo? Alguma dúvida, Micael, até agora? Não? Pronto. Potencial de ação. Fim da repolarização e potencial tardio.
Os canais de sódio com portão de voltagem estão encerrados. O encerramento das portas de ativação e a abertura das portas de ativação estabelecem a situação de repouso para os canais de sódio. Pronto. A difusão dos íons potássio através dos canais com portão voltagem, ui, com botão voltagem, ai, a difusão dos íons potássio através dos canais com portão voltagem produz o potencial tardio. Ele está a falar potencial tardio, não gosto muito deste termo. Ele está a falar da hiperregularização, certo? Esta coisa aqui. Ou seja, ele não vem, ele vem daqui, despolarização, polarização, ele não volta assim. Ele vai um bocadinho para baixo. Isto é porquê? Porque os íons de sódio fecharam e estes íons de potássio voltagem dependentes, aqui não são os canais livres de potássio, atenção, são os canais são diferentes, são os canais voltagem dependentes, ou com portão voltagem, como diz aqui. O que acontece? Aí eles voltam, eles fazem com que haja ainda este efluxo, não é? Saída de íons de potássio para fora da célula e forma esta hiperpolarização, certo? Ok. Vamos passar à frente. Potencial de repouso da membrana, pronto, depois é conseguido. Voltamos outra vez à configuração inicial, certo? Estão todos fechados. Ok. Potencial de repouso da membrana. É, continuar a mesma coisa. Portanto, está tudo fechado. Basicamente, preciso saber que está tudo fechado. Ele está a falar das portas de ativação, portas de inativação. A gente pode voltar. A gente também já é 1h08. A gente começou a jogar as. Eu acho que já começou mesmo ao meio-dia, certinho. Já foi mais ou menos, ok. Mas é assim, eu não vou me alongar com esta coisa das portas de ativação e portas de ativação. Mas podemos. Porque é assim, eu não, porque vais-te baralhar e eu tenho medo de tu te baralhes e depois não. Eu quero que tu entendas aqueles fundamentos básicos que eu estive a explicar. Se depois, quando eu vir que estás bem preparado para isso, então depois podemos até voltar aqui outra vez e ver esta questão das portas, não é? Mas por enquanto não vamos ver isso, está bem? Não sabe porta de ativação, sabe porta. E não é uma coisa que seja muito perguntada, que eu, da minha experiência, da minha experiência, não é perguntas que se façam muito. Portas de ativação, portas de inativação, porque já basta vocês terem que saber os motivos todos que estão envolvidos nos potenciais de repouso e potenciais de ação. Portanto, não te preocupes com isso. Falta aqui só o platô, às vezes, porque há pessoas que fazem platô, que são os canais de cálcio, mas ele aqui não sei se ele explica mais tarde. Não, depois ele fala dos períodos refratários, absoluto e olha lá, estás a ver aqui, período refratário absoluto e aqui o período refratário, relativo. Portanto, vamos ficar aqui nos períodos refratários, está bem? Uhum. Vou ficar aqui melhor. Eu vou-te fazer a ficha, não te prometo que hoje já te dê, porque eu ainda vou fazer a ficha. Não te prometo que hoje já te dê, porque eu vou fazer uma especial, entre aspas, para ti. Não te prometo que já te dê hoje, mas amanhã já sou capaz de te dar e tu aí fazes os exercícios, está bem? Tá? Ficamos aqui no período refratário. Deixa eu ver o que é que falta aqui. Período refratário, o que é que ele vai dar mais? Propagação do potencial da ação, isto é quando a condução saltatória, os mielinizados versus não mielinizados. Pronto, aqui também já e sinapse, função da sinapse também é uma coisa fácil de entender, não tem nada que saber. E deixa eu ver o que há mais para aqui, que ele vai dar mais. Sinapses. Pronto, está bom. A gente na próxima aula já acaba esta parte toda, está bem? Então ficamos aqui nos oi, onde é que está?
Estamos aqui no período refratário, está bem? Tá, Raquel. Então agora é quando? Segunda, terça, exatamente. Terça-feira. Então vá, amiga. Bom fim de semana. Estuda mais um bocadinho, se puderes. Agora, agora vai fazer outra coisa, está bem? Vai fazer outra coisa e depois, se puderes mais logo, dá uma revisa dela e amanhã mando-te os exercícios, está bem? Então vá, Micael. Até amanhã, amanhã falo contigo. Amanhã. Qualquer dúvida, manda por mensagem, está bem?